Analisamos a seguir mais algumas equivalências entre fórmulas da lógica de predicados. Nesses exemplos, nosso objetivo é analisar como o quantificador existencial se relaciona com a implicação. Veja o primeiro exemplo. Considere as fórmulas H9 e H10. H9 é existe X e no seu escopo temos uma implicação. Px implica Rx. Por outro lado, H10 é uma implicação em que o antecedente é um para todo x px e o consequente é um existe x Rx. Vamos mostrar que H9 equivale a H10. Essas duas fórmulas são equivalentes. Ou seja, para toda interpretação I, é o caso que I de H9 é igual a I de H10. E para mostrar tal fato, usando o lema da igualdade das interpretações, devemos mostrar essa afirmação. Ou seja, para toda interpretação, I de H9 igual a falso, equivale a dizer que I de H10 também é igual a falso. Então, considere uma interpretação qualquer tal que I de H9 é falso. Por que considerar falso aqui, antes de mais nada? É porque aqui temos uma implicação. E sempre que há uma implicação, é bom considerar a opção do falso. Pois bem, um existe é falso, por definição, temos isso aqui. Como para todo D do domínio, quando esse X é interpretado como D, essa implicação é falsa. Mas a implicação é falsa quando o seu antecedente é verdadeiro e o seu consequente é falso. Como estamos quantificando num para todo D, esse D arbitrário e também esse D arbitrário, podemos escrever esse para todo aqui nessa posição e também aqui no meio. É o que fazemos aqui. Escrevemos para todo D no início e no meio. Por definição, essa primeira linha equivale a essa parte e a segunda linha equivale a essa. Ou seja, um para todo é verdadeiro se somente se eu tenho isso. Um existe é falso se somente se temos esse fato. Bom, mas se I interpreta esse para todo como verdadeiro e esse existe como falso, interpreta essa implicação como sendo falsa. Mas essa implicação é o H10, portanto, obtemos que I de H10 é falso. E como aqui só temos equivalências, conclusão. I de H9 é falso se somente se I de H10 é falso. Ou seja, H9 equivale a H10. Vamos seguir o mesmo roteiro. Vamos seguir o mesmo roteiro. Considerar essas duas fórmulas que acabamos de ver, fazer uma pequena modificação numa delas e ver o que acontece. Ou seja, aquilo que era equivalente antes passará a não ser mais equivalente. Considere nesse exemplo essas duas fórmulas. H9 é a fórmula do exemplo anterior. Existe X e no seu escopo temos uma implicação. H11 é obtida a partir de H10, substituindo esse para todo por um existe. Uma pequena mudança em H10. Observe que antes, no exemplo anterior, mostramos que H9 equivale a H10. H9 equivale a H10. E nesse exemplo, vamos mostrar que H9 não implica H11. E daí concluir que H9 não equivale a H11. Ou seja, substituindo o para todo pelo existe, aquilo que antes era equivalente passa a não ser mais equivalente. Mas dizer que H9 não implica H11 equivale a dizer que existe uma interpretação I tal que I interpreta H9 como verdadeiro e interpreta H11 como sendo falso. Mas afinal, quem é essa interpretação? É o que definimos aqui. Seja I uma interpretação sobre os números naturais ou uma interpretação que interpreta P como sendo um predicado que caracteriza números pares e interpreta R como sendo um predicado que caracteriza números ímpares. E para essa
interpretação, vamos começar com essas duas afirmações. I de H9 é falso, I de H11 falso. Por que começar com falso aqui? Porque essas fórmulas são implicações. E quando temos implicações, já sabemos que é melhor começar com falso. E, nesse caso aqui, vamos mostrar que essa afirmação equivale a essa afirmação. E essa afirmação é uma afirmação falsa. Ou seja, é falso que I de H9 é falso. E vamos concluir que I de H9 é verdadeiro. Por outro lado, por esse raciocínio, vamos mostrar que I de H11 falso equivale a essa afirmação, que é uma afirmação verdadeira, ou seja, I de H11 é realmente falso, que é o que está escrito aqui. Vamos então justificar esses dois desenvolvimentos. I de H9 falso equivale a dizer que I dessa fórmula é falso. Temos aqui um existe falso. Um existe falso, pela definição, isso equivale a essa afirmação. Aqui temos uma implicação. A implicação falsa significa dizer que o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Essa afirmação equivale a essa. Simplesmente interpretamos. X é interpretado como D, esse X aqui também como D, P como PI e R como RI. Então, para todo D, nos números naturais, esse predicado semântico aplicado a D é verdadeiro e esse predicado semântico aplicado a D é falso. Ou seja, para todo D nos naturais, D é par e é falso que D é ímpar. Isso equivale a dizer que para todo D nos números naturais, D é par e é verdadeiro que D é par. Opa, estamos falando a mesma coisa. Ou seja, para todo D nos naturais, estamos dizendo que D é par. O que está escrito aqui equivale ao que está escrito aqui, que equivale ao que está escrito aqui. É evidente que é falso que todo D é par. Nesse desenvolvimento, temos algo mais ou menos análogo, mas só que agora a gente começa com uma implicação falsa. Uma implicação é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Desenvolvendo o antecedente e o consequente, temos essas duas afirmações. Fazendo as interpretações, temos essas duas afirmações, que equivalem a dizer que existe um D nos naturais que é par e é falso que todo C nos naturais é ímpar. Essa é uma afirmação verdadeira. Conclusão de tudo isso é que, dada essa interpretação, I de H9 é verdadeiro e I de H11 é falso, ou seja, H9 não implica H11. Novamente, pequenas mudanças nas fórmulas implicam em resultados de interpretações bem diferentes. Inicialmente, tínhamos fórmulas equivalentes e aí, dadas as pequenas mudanças em uma fórmula, o que obtemos é que as fórmulas resultantes não são mais equivalentes. Isso nos mostra como é delicado lidar com conectivos, principalmente com os quantificadores e com a relação desses quantificadores com a implicação, com a conjunção, com a disjunção e assim por diante. Pensando nisso, vale a pena você dar uma olhada nos exercícios do livro. Lá nos exercícios, apresentamos vários em que o nosso objetivo é caracterizar tais relações.